Agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de cruzeirense para cruzeirense. Senhoras e senhores, está começando mais um Resenha 5 Estrelas. Este bate-papo que é feito de cruzeirense para cruzeirense. No programa de hoje, vários assuntos sobre o nosso Cruzeirão cabuloso. Mas antes de começar, siga a gente nas redes sociais e na radio5estrelas.com. Isso mesmo, radio5estrelas.com. Nosso Twitter é @5estrelasrd e o Instagram é facinho, Rádio 5 Estrelas. Você também pode nos escutar por meio do celular. Não deixe de baixar o aplicativo da Rádio 5 Estrelas. Tem opção para Android e também para iOS. Lembrando que estamos postando resenha no nosso canal do YouTube e também no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Então, inscreva-se para receber as notificações sempre que sair um episódio novo dos conteúdos que produzimos. Sem mais delongas, vamos lá! No programa de hoje, você vai ouvir tudo sobre a vitória do Cruzeiro contra a Ponte Preta, o próximo desafio da Raposa no Campeonato Brasileiro da Série B. Tem também as informações do futebol feminino. As cabulosas entram em campo no próximo domingo. E ainda teremos as últimas notícias do Cruzeiro. E quem está aqui comigo para conversar sobre esses e mais temas da Raposa é o João Castro. Fala, João! Olá, Matheus. Olá, amigo ouvinte. É com satisfação que a gente fala depois de vitória, né? O Cruzeiro conseguiu aí essa vitória sobre a Ponte Preta, apresentou alguns elementos interessantes na dinâmica de jogo, né? O Mozart tentou algumas novidades, né? O retorno do Giovani, enfim, coisas que a gente vai ficar discutindo aí ao longo do nosso programa, mas foi bem interessante ver a atuação do Cruzeiro. É uma vitória sobre uma Ponte Preta que também está combalida, né, também num momento difícil, mas é o tipo de situação que o Cruzeiro precisa aproveitar, né? O Confiança, por exemplo, vinha muito mal do estadual, não vem fazendo uma boa temporada e o Cruzeiro tropeçou. Então dessa vez o time fez o seu papel, mesmo atuando fora de casa, ganhou aí uma dinâmica interessante, um novo ânimo, né, para reagir e chegar rapidamente à metade de cima da classificação. É isso que a gente espera começar, por exemplo, emendando uma vitória contra o Operário nesse final de semana. E a gente vai falar sobre isso e muito mais no programa de hoje, tenho certeza que vai ser um papo bem legal e otimista depois de uma vitória importante como a dessa quarta-feira. Abraço e vamos nessa aí. Está certo, João. Na última quarta-feira, o Cruzeiro venceu a Ponte Preta pelo placar de 1-0, com gol do atacante Bruno José. O Cruzeiro começou o jogo com Fábio, Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira, Flávio, Giovani e Marcinho, Felipe Augusto, Bruno José e Rafael Sobis. O técnico Mozart escalou o time de modo diferente, com Giovani e Marcinho juntos no meio-campo. Em teoria, o time celeste ganhou em criação, 2 jogadores muito eficientes no passe. No primeiro tempo, os sistemas defensivos prevaleceram e as duas equipes tiveram muitas dificuldades em entrar na área adversária. O jogo foi bem disputado no meio-campo e a maioria das tentativas saíram de fora da área. Matheus Pereira deu a primeira tentativa aos 14 minutos. A Ponte Preta, com Moisés, levou o perigo aos 21 e Camilo também arriscou aos 41. Porém, a finalização mais perigosa saiu dos pés de Marcinho, que parou em linda defesa de Igor Vinhas no final da etapa. Depois de um primeiro tempo bem equilibrado, Mozart colocou o Everton na vaga de Matheus Pereira. O Cruzeiro passou a jogar com 3 zagueiros e o Felipe Augusto passou a fazer o papel de ala. A estratégia funcionou bastante e o time transformou o controle das ações em gol aos 11 minutos, quando Bruno José girou em cima de 2 zagueiros da Ponte e bateu cruzado para abrir o marcador. A Ponte Preta sentiu o gol e não teve forças para reagir. Ainda que tenha se lançado ao ataque nos minutos finais, mas na base do abafa do que na organização, a equipe não ofereceu efetivo perigo à vantagem celeste. Ayrton, que entrou na segunda etapa no lugar de Marcinho, também fez uma boa participação. Foi possível perceber bastante entrega na equipe. Bruno José, por exemplo, foi muito participativo no ataque. Além da entrada de Everton e Ayrton, Matheus Barbosa e Adriano entraram nas vagas de Flávio e Giovani. No fim, Sobis saiu para a entrada de Guilherme Bissoli. João,
Volta você. Foi uma importante vitória do Cruzeiro, hein? O time deixou a zona de rebaixamento, ocupando agora a 14ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro com 4 pontos somados. Como você avalia esse triunfo da equipe? Então, Matheus, foi uma vitória no detalhe, né? A gente vê e acompanha a Série B, já passamos por essa realidade no ano passado, e a gente vai vendo que muitos jogos, né, são decididos aí pelo placar mínimo, empate em 1-1, né, pouquíssimos jogos, numa competição que é equilibrada, acabam aí tendo 3 gols, né, mais que isso, ainda mais raro. Então a gente sabe, né, e vai percebendo na dinâmica da competição que marcar um gol, por exemplo, é um caminho muito importante para salvar pelo menos um ponto a cada partida, né? Dificilmente os adversários conseguem também fazer os gols. O Cruzeiro tinha tido, né, vem tendo essa dificuldade crônica no ataque, né, tem tido dificuldade de marcar gols, é um problema carregado desde 2019, né, desde 2018, se a gente fosse voltar. O ataque do Cruzeiro não é tão produtivo assim. É claro que o desafio a partir de 2020 é diferente, né? Mas o Cruzeiro não vem dando conta desse desafio, né? Eu acho que o que foi mais interessante em relação a essa partida foi uma dinâmica diferente, né, de ação do ataque. Acho que o gol do Bruno José, né, que é um jogador que é muito criticado pela falta de gols, ele passa por um reposicionamento dele no campo. A gente vê aquela finalização do Bruno José, era uma finalização rara, né, à medida que ele ficava preso à ponta do campo, né, ele numa ponta, o Ayrton na outra. A gente pôde ver ele jogar um pouquinho mais centralizado, ser um jogador um pouco mais perigoso, encontrar nessa possibilidade de gol. Acho que o Moza fez ainda algumas alterações, né, variando o esquema tático, chegou a atuar com 3 zagueiros, a posição inicial de atuar com os 2 meias. Acho que o retorno do Giovani pode ser também uma dinâmica promissora. O que eu vou percebendo, né, e acho que a gente pode ir percebendo junto nesse trabalho do Mozart, é uma disposição de tentar recuperar jogadores, né? Seja aqueles que vinham jogando, mas vinham numa péssima fase, era o caso, né, especialmente no desempenho goleador, né, do Bruno José, ou mesmo aqueles que estavam escanteados, né, até em outros clubes, como é o caso do Giovani, a recuperação do Marcinho, mais uma vez atuando bem, né, já tinha entrado bem contra o Goiás e agora também mais uma vez participando, né, da jogada de gol. Enfim, acho que o Cruzeiro ganhou um pouquinho de corpo, né, e é uma vitória que, para além de ser no detalhe, aquele que eu comecei no comentário, olha, o jogo foi um jogo equilibrado, né, um jogo parelho. O Cruzeiro teve segurança defensiva e teve mais próximo do gol durante a partida, né? Foi uma vitória justa de um time que atuou com uma segurança que vinha faltando nas rodadas anteriores. Tá certo, João. Faço uma nova pergunta, hein? O Mozart nesse jogo colocou o Giovani, que estava no Avaí, como titular, e também optou por Marcinho. Como você avalia a volta do Giovani e o desempenho do time com essa diferente escalação? Lembrando que na volta do intervalo o time veio com uma nova formação, hein, João? Foram escolhas muito interessantes, Matheus. Acho que vão dando ao time uma dinâmica diferente, né, do que o Cruzeiro apresentou até aqui na temporada, né? Acho que o grande pecado do Felipe Conceição, né, o trabalho dele começou mostrando alguma evolução, o time, né, conseguindo posse de bola, mas à medida, por exemplo, que o ataque não funcionava, né, o time não marcava gols, a gente não via nenhuma tentativa de algo diferente, né? Os jogadores que jogavam iam se queimando, né? O Bruno José e o Ayrton contam aí com um número de jogos absurdos para marcar um gol, né? Isso nos pode esperar de jogadores de ataque, e a produção ofensiva vinha sendo muito ruim, e ao mesmo tempo outros jogadores ficavam ali escanteados, o próprio Marcinho, né, que você comenta na pergunta, sendo à disposição para ser negociado, e em 2 participações, um gol e uma assistência. Né, um jogador conseguindo aí ser mais produtivo. Claro que tem uma nova formação, claro que tem uma nova dinâmica de jogo, mas inclusive com a participação do Giovani, né, auxiliando esse processo. Acho que a saída do Giovani no ano passado, né, na virada para essa temporada, foi uma ação muito equivocada, né, uma escolha equivocada do Felipe Conceição. A gente sabe, né, que o treinador deixou claro isso na passagem dele pelo Cruzeiro, essa preferência pelos pontas atuando ao invés de armadores mais centralizados. Só que o Giovani era um dos principais jogadores do Cruzeiro no ano passado, né? Na recuperação com o Filipão, por exemplo, né? No momento em que ele se condiciona um pouco mais fisicamente, né? A gente tá vendo que ele tá mais preparado fisicamente agora, inclusive. Ele deu uma dinâmica ao meio campo do Cruzeiro que o Regis, antes dele, por exemplo, não tinha conseguido. Então eu acho que é muito bom esse retorno dele, né? É um jogador que a gente já conhece, um jogador que a gente sabe que pode agregar e produzir coisas positivas ao time.
ao lado do Marcinho, né, como foi a escolha do Moza nesse primeiro jogo. No segundo tempo, né, quando ele faz essa opção pela entrada do Everton no lugar do Matheus Pereira, muita gente fica, olha, escalou 3 zagueiros, uma formação mais defensiva, mas começou a mudar um pouco a dinâmica. O Cruzeiro teve mais posse de bola no primeiro tempo, rapidamente fez o gol na segunda etapa, é verdade, e aí a Ponte Preta tenderia a passar mesmo a ter uma posse de bola maior, e teve, né, ao longo do segundo tempo. Mas essa reconfiguração da linha defensiva do Cruzeiro aumentou a presença de jogadores no campo ofensivo, né? Ele acabou soltando um pouco mais o Marcinho, acabou soltando ainda mais o Giovani, e o Cruzeiro conseguiu, por exemplo, chegar ao gol com o Bruno José. Então eu gostei também da leitura de jogo do Moza, né? Acho que a gente conseguiu perceber ali que teve no vestiário uma perspectiva do que estava acontecendo no campo, um diálogo com os jogadores. Nem sempre vai funcionar, o outro adversário também faz leitura de jogo, evidentemente, mas a gente tinha uma formação muito quadrada, sempre as mesmas substituições, e nesse jogo, por exemplo, muita coisa interessante acabou acontecendo, né, para que o Cruzeiro conseguisse alcançar a vitória. Agora vamos ouvir as entrevistas de Rafael Sobis, Giovani e Bruno José na saída de campo após a vitória sobre a Ponte Preta pelo placar de 1-0. Queria que você falasse sobre a importância, o que significa essa vitória para o elenco do Cruzeiro, uma vitória importantíssima fora de casa, 3 pontos. Eu acho que além dos 3 pontos, né, a garra, né? Nós vamos chegar no nosso melhor nível de jogo, mas no momento a gente tem que saber lutar, saber entender o que é a partida, muitas vezes não querer jogar tão bem e saber competir, coisa que fizemos hoje e ganhamos o jogo. Então, a primeira vitória, que seja um começo aí de um bom horizonte. O time está de parabéns pela luta, pela entrega, e fomos merecedores. Giovani, queria que você falasse aí sobre essa reestreia aí com a camisa do Cruzeiro e a importância desse resultado positivo. Primeiro tô muito feliz, né, com essa reestreia. Acho que todos sabem que eu não queria ter saído daqui, né, mas as coisas aconteceram, eu tô muito feliz. Estou muito motivado com essa volta e muito feliz com a vitória, né, que nós estávamos precisando, né. Acho que aos poucos a gente vai ganhando confiança. A nossa equipe é muito qualificada e tenho certeza que vamos buscar coisas grandes na competição. Uma característica sua também e da equipe agora é a garra dentro de campo, né? Não deixou de acreditar no resultado positivo em momento nenhum. Sim, eu costumo falar que tecnicamente tem dias que a gente vai errar, né? Nós somos seres humanos, mas vontade de determinação, isso não pode faltar de nenhum companheiro que está vestindo essa grande camisa. Então temos que dar o máximo todos os jogos. E se quando não vencer, né? Que às vezes nem sempre nós iremos vencer, mas a vontade e a determinação nunca pode faltar. Cara, muito feliz, né? Pela vitória, pelo esforço de toda a equipe. É isso mesmo, construir, né, jogo por jogo, ponto por ponto, e assim a gente vai buscando nossos objetivos. Perguntei ali para o Giovani e para o Sobis, queria saber a sua opinião também. O que representa essa vitória aí para o Cruzeiro, que vinha de resultados difíceis, assim, a gente jogando até bem e não conseguindo vencer, e agora a gente vencendo, resultado importante fora de casa, o Cruzeiro se impondo e não passando sustos, né? Cara, é trabalho, né? Isso mostra o quanto a gente trabalha, o quanto a gente se esforça lá em Belo Horizonte para a gente conquistar, né, nossos objetivos. Como eu disse, é jogo por jogo. Está aí os jogadores celestes. João, o que você avalia de positivo e também negativo neste jogo? Foi uma importante vitória, mas existem diversos pontos a serem olhados, hein? Qual deve ser o próximo passo do Cruzeiro visando a recuperação? Fala, João. Eu vou começar, Matheus, pelo negativo, né? Eu acho que o negativo é ver que o Cruzeiro ainda tem um time engessado, né? Um time com a perna presa, até pelas, né, que a gente pode, essa expressão popular para o futebol, a gente pode usar essa analogia, que essa perna tá presa, o time tá pesado, até pelo momento ruim, né, até aqui na temporada. E acho que isso aparece um pouco no jogo, né? Essa dinâmica de desconfiança, de falta de saber a aproximação correta, a triangulação. Era para o Cruzeiro estar mais pronto nesse momento. Já contamos aí, por exemplo, 4 rodadas, né? A gente tá falando, faltam 34. O Cruzeiro não tá no G4. O Cruzeiro precisa fazer uma campanha de recuperação. Os tais 6 pontos que a gente perdeu no tribunal no ano passado, esse ano ele já perdeu no campo. Então essa recuperação, ela é importante e pressiona os jogadores, né? E acho que de negativo, eu acho que eu carregar para o campo isso ainda, que é natural. Acho que a gente vai ver essa dinâmica mudar se o Cruzeiro for conseguindo os resultados. E aí me aparecem os pontos positivos, né? O Cruzeiro conseguiu, ainda que
né, testando uma nova formação, ainda que apresentando novos jogadores, né, o Giovani que acabou de retornar, o Marcinho conseguindo aí ganhar uma nova oportunidade. O Cruzeiro conseguiu apresentar momentos de controle de jogo, momentos de variação de jogadas. O Eduardo Brock, né, na zaga, tem apresentado uma segurança importante, né, que faltou em alguns momentos a linha defensiva na temporada. Não estou dizendo que ele é o melhor zagueiro do que o Everton, por exemplo, mas eu acho que ele conseguiu entrar bem. A experiência dele tem ajudado. Né? Assim como o Flávio entrou com uma participação importante, não acho que um jogador necessariamente melhor que o Adriano, talvez não seja melhor que o Adriano, inclusive, mas que nesse momento vai conseguindo dar uma resposta que pode ajudar o Adriano a dar as boas respostas que ele vinha dando, porque o Adriano não era um dos destaques da temporada, né? A saída dele nem é a saída mais justa, mas ao mesmo tempo, o Flávio aparecer bem como apareceu nesses jogos, tem ajudado, ajuda o elenco, ajuda o grupo, ajuda o Adriano a entrar bem como entrou, né, nessa partida contra a Ponte. Enfim, eu tenho gostado, acho que a gente vai ver o elenco ganhar peças, seja com o retorno do Moreno da Copa América, a reintegração do Cabral. Acho que esses jogadores, né, eles foram descartados muito fácil no argumento de eles custam caro. Mas se não tem negócio com eles, se o Cruzeiro não faz negócio com eles, se eles continuam pesando a folha, eles têm que estar à disposição, né, e podem sim produzir alguma coisa, podem ajudar, né, de uma forma importante. O desafio da Série B é um desafio, né, a gente fala, eles são veteranos, já não apresentaram em 2019 o mesmo futebol, mas né, o desafio tecnicamente é mais baixo, por exemplo, e eles têm recursos para ajudar. E acho que, né, dentro desse planejamento, quando você me pergunta quais são os próximos passos, é encontrar peças, né? É qualificar esse elenco. Que a gente começou a perceber que o elenco era limitado, o cobertor estava curto. Ao mesmo tempo em que tem material dentro do grupo para poder criar um leque maior de opções e ao longo da sequência do campeonato o Mozart poder variar taticamente com mais tranquilidade, o Mozart poder acionar jogadores de acordo com as perspectivas de cada partida. Está certo. O próximo compromisso do Cruzeiro é diante do Operário, amanhã, às 19h, novamente fora de casa. Nos últimos 2 encontros, o Cruzeiro ganhou os 2 jogos, por 1-0 e 2-1. Então o retrospecto é positivo. O time celeste de Campinas já partiu diretamente para o Paraná. Vale falar que o Operário vem lidando com casos de Covid-19 no elenco e também na comissão técnica. No total, são 12 casos. Pelo período de isolamento em relação aos jogadores que testaram positivo no dia 7, é possível que o Operário possa tê-los atuando diante da Raposa no sábado. O Fantasma, como o Operário é chamado, aguarda novos exames. O time paranaense começou bem a Série B do Campeonato Brasileiro, perdeu apenas um jogo e já soma 7 pontos na tabela de classificação, ocupando a 6ª posição da competição nacional. João, o retrospecto do Cruzeiro é positivo, mas futebol não é feito somente disso, hein? O que você acredita que o Cruzeiro possa fazer para somar pontos fora de casa, garoto? Lembrando que o Operário vem fazendo um bom início de campeonato. Qual deve ser a postura da equipe? Olha, Matheus, eu acho que, né, num campeonato sem torcida, essa dinâmica do atuar em casa e atuar fora é uma dinâmica muito mais psicológica, que a gente pode chamar um conceito assim, tipo, há um impacto de, normalmente se jogar em casa, jogar fora, faz alguma diferença. Claro, tem orientação espacial no estádio, né? Tem elementos fisiológicos que ajudam a entender que existe vantagem como mandante, a atuação dos gandulas, né? Liberando a bola mais rápido pro clube da casa, retendo a bola pro clube que tá jogando fora. Há desafios, né? Tem que viajar, há uma série de problemas quando você atua fora de casa. Mas, dentro do campo, né, sem a pressão da torcida adversária, a gente começa a ter também uma possibilidade maior de equilibrar as coisas. Acho, por exemplo, que o desempenho contra a Ponte Preta em Campinas mostrou isso. O Cruzeiro não atuou na perspectiva de estamos visitando a Ponte Preta, vamos aguardar a Ponte Preta. Enquanto o placar estava empatado, o Cruzeiro teve mais posse de bola, inclusive. Acho que contra o Operário o desafio é tentar reproduzir isso, né? O Operário começou de fato bem a competição, teve alguns momentos importantes também no Campeonato Paranaense, no primeiro semestre, tem tido, né, tem feito investimentos e permanecido na Série B com alguma consistência, até falado, né, dentro da perspectiva desse futebol empresarial, né, do clube que consegue fazer investimentos e atuar mais ou menos ali na condição de um clube que quer revelar jogadores
e mescla com veteranos para poder fazer do futebol um negócio, o Operário é um desafio importante. Acho que começa bem, sim, o campeonato fez uma vitória contundente sobre o Vasco, por exemplo, e acho que o Cruzeiro precisa, né, tentar repetir aquilo que fez contra a Ponte Preta. Né? Acho que talvez a Ponte Preta, nesse momento, esteja numa condição pior que o Operário. O Operário pode sim apresentar dificuldade um pouco maior, mas ao mesmo tempo o trabalho do Mozart terá mais alguns dias e a gente pode esperar aí uma atuação no mínimo semelhante em termos de tentar ter o controle das ações, manter o adversário neutralizado e, para numa escapada ou outra, acabar conseguindo encontrar o gol da vitória, como aconteceu lá em Campinas nessa quarta-feira. Valeu, João. Agora vamos ouvir o zagueiro Ramon, que falou da vitória diante da Ponte Preta e o que o resultado representou para o time para a sequência na competição. O próximo adversário é o Operário e a entrega da equipe tem que ser muito boa em campo. Fala, Ramon. Representou muita coisa, devido ao momento que a gente estava vivendo, um momento de dificuldade. A gente sabe que Série B tem muita dificuldade dentro do jogo, dentro do campeonato. E essa vitória pode ter certeza que vai dar bastante confiança pra gente, para a nossa sequência de jogos que a gente vai ter difícil e pouco tempo de descanso, de pouco tempo de treinamento. E pode ter certeza que essa vitória vai ajudar bastante para que a gente consiga os pontos necessários. Todo treinador tem uma filosofia, né, de trabalho. O Mozart também tem um estilo de jogo parecido que a gente jogava no ano passado com o professor Luiz Felipe. A gente tenta se adequar o mais rápido possível, que a gente sabe que precisa ser rápido nessa questão, porque, como eu falei, tem pouco tempo de treinamento, é um jogo atrás de jogo, e durante os jogos mesmo que a gente tenta botar em prática tudo que ele pede. Graças a Deus, no início dele, a gente conseguiu fazer o que ele pediu. Agora é dar sequência, mais um jogo difícil para que a gente saia vitorioso. É o que o professor sempre fala, a gente sabe que quanto mais o tempo passa que a gente não tome gol durante a partida, a gente vai ter uma chance e os nossos atacantes vai procurar fazer o gol. Então a gente procura sempre defender do início do jogo, sempre concentrado ali na parte defensiva. O estilo do professor é muito bom sobre a questão defensiva, ele está mostrando isso, dá sequência, porque a gente sabe que Série B é difícil e quanto menos gol a gente tomar, mais chance de vencer os jogos a gente vai ter. Isso ajuda muito, eu e o Brock é bastante amigo fora de campo também, e isso ajuda bastante, porque quando a gente entra em campo a gente procura sempre conversar um com o outro, sempre passar confiança um para o outro. O Brock é experiente, sempre procura me ajudar. Isso é muito bom para uma equipe. Quando a parte defensiva está bem entrosada, isso ajuda muito. Dá mais confiança para o grupo todo, para o time. Graças a Deus está dando certo. Dá sequência nisso aí, porque tem muita coisa boa para a gente. Eu acho que a gente tem que dar sequência, né, em tudo que a gente planejou para essas duas viagens. Valorizar também o staff do Cruzeiro, que sem dúvida nenhuma é um dos melhores do Brasil e está dando todo o suporte para a gente poder descansar, para a gente poder recuperar o mais rápido possível para o próximo jogo. E quando é 2 jogos fora assim é difícil, porque a gente tem que viajar de uma cidade para outra, pouco tempo de descanso. E é isso aí, a gente tem que valorizar todo mundo, valorizar mais uma vez o staff que está nos dando total suporte para que a gente possa estar inteiro no próximo sábado. Vai ser um jogo difícil, extremamente difícil. O Operário, no ano, perdeu um jogo apenas no mando de campo deles. A gente sabe a força do mando de campo deles. Ano passado a gente pôde jogar e viu a dificuldade que mas a gente tem que implantar nosso plano de jogo, ver o que o professor Moza vai pedir para a gente fazer na partida, botar em prática, porque eu tenho certeza disso, que a gente vai sair de lá com um resultado bom. Olha, a gente sabe que no futebol a gente precisa de muito disso, de força de vontade, de garra, ainda mais uma Série B, uma das mais difíceis de todos os tempos. A gente precisa que todo mundo se entregue o máximo possível, e quando você veste essa camisa,
Quando você veste essas 5 estrelas no peito, você tem que dar o algo a mais. Você não pode correr 100%, você tem que correr sempre acima do 100%. Porque a gente sabe que o Cruzeiro é grande, a gente sabe que o Cruzeiro é gigante, não merece estar passando por isso. E pode ter certeza que todos os atletas que estão aqui, quando entram em campo com essa camisa, vai dar o seu máximo e vai mostrar em números, vai mostrar também na prática, que a gente vai sempre procurar evoluir para que a gente consiga o nosso grande objetivo no final. Está aí o Ramon. Sobre a escalação, o Operário aguarda novos exames para saber se os jogadores que contraíram Covid-19 estão em condições de jogar. O Cruzeiro, na última partida, entrou com uma escalação diferente da que vinha jogando. João, acredita que Moser manterá as mudanças ou ele deve mexer no time? Pelo que a gente viu nos 2 primeiros jogos do Moser, Matheus, é provável que tenha mudanças, né? Acho que é possível que ele vai estudar aí o Operário e pensar em alguma alternativa ou outra. Por exemplo, a gente não sabe ainda muito bem qual é a ideia dele pro Cabral, né? Se essa reintegração do Cabral para que ele seja uma opção, ou se é para ele poder voltar ao time titular, né? Assumir a titularidade na sequência do seu condicionamento físico e da reintegração ao grupo. E se isso já acontece, por exemplo, nesse final de semana. A gente ainda tem algumas dúvidas em relação às opções que ele vai fazer. E acho provável, né, que alguma mudança possa acontecer. O fato de ter vencido, né, a Ponte Preta acaba dando uma moral a quem já jogou, mas, por exemplo, a vitória veio no segundo tempo quando o time já atuou com 3 zagueiros. Ele pode pensar na possibilidade de iniciar já com o esquema, né? Ele pode ter gostado um pouco dessa alternativa, né? Ele comentou na coletiva, inclusive, depois da vitória, que gostou dessa alternativa. Acho que, inclusive, o nível das perguntas foi muito interessante, foi uma coletiva bem legal, né? Em que se falou a respeito disso, de, olha, 3 zagueiros, para muita gente é defensivo, não, a gente conseguiu soltar mais o time a partir do momento que fez essa preposição. Acho difícil a gente apostar, né, nesse cenário um pouco de incerteza de início de trabalho, quais mexidas a gente pode ver acontecer no time. Mas não me surpreenderia, por exemplo, se o Moza decidir começar com 3 zagueiros, já que ele gostou e afirmou na coletiva que gostou da apresentação do Cruzeiro na segunda etapa lá em Campinas. É isso aí, João. Lembrando que amanhã tem a Jornada 5 Estrelas, com transmissão da partida e todas as informações da equipe celeste. Você confere a jornada no canal do Cruzeiro no YouTube e também aqui, claro, na Rádio 5 Estrelas. Agora é a hora e a vez delas, as cabulosas. Vamos falar do futebol feminino com a Mariana Silva. Então eu toco para ela de primeira, trazendo todas as informações das cabulosas. Chega mais, Mari! Fala, galera da Rádio 5 Estrelas, tudo bem com vocês? Eu chego com as últimas informações das cabulosas. Após a parada FIFA, 2 semanas de preparação, o Cruzeiro entra em campo novamente no próximo domingo, diante do Bahia, no Sesc Venda Nova às 5 horas da tarde, partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Essa fase está chegando ao fim e o Cruzeiro está na 13ª colocação com 9 pontos, tentando fugir do rebaixamento. O time está ali da primeira posição dentro do Z4 e encara o Bahia, que é o último colocado com 4 pontos. Para este jogo, o Cruzeiro conta com a volta de 2 jogadoras bem importantes, Mariana Santos e Esquerdinha. As duas ficaram de fora do confronto diante do Corinthians, cumprindo suspensão. Quem desfalca a equipe desta vez é a meio-campista Duda, que levou o seu 3º cartão amarelo diante do Corinthians e não enfrenta o Bahia nesse domingo. Uma outra situação que vale a gente falar aqui é o acerto feito em comum acordo entre Cruzeiro e Stephanie Zuniga. O clube e a atleta chegaram a um acordo e a Stephanie não faz mais parte do elenco do Cruzeiro. Ela nasceu nos Estados Unidos e deu entrada no Brasil com visto de turista permanente, com a permanência de apenas 6 meses. E durante esse período, a jogadora precisava que o Ministério de Imigração autorizasse que ela pudesse assinar um contrato de mão de obra estrangeira. A documentação ela ficou em análise no Ministério por meses e o Cruzeiro seguia aguardando o parecer para iniciar o contrato de mão de obra entre o clube e a Stephanie, dando assim a entrada na CBF para regularização das condições de jogo para ela. Porém, com o momento de responsabilidade financeira na qual o clube atravessa,
além da consciência de não classificação da Série 1 do Campeonato Brasileiro Feminino, foi tomada a decisão pela não continuação da atleta. A Stephanie não chegou a entrar em campo com a camisa do Cruzeiro, mas desejamos aí muita sorte, muito sucesso para a Stephanie na sequência de sua carreira. Agora vamos conferir a entrevista da zagueira Pires, ela que voltou ao time titular no último jogo diante do Corinthians, falou um pouquinho sobre essa parada, esse tempo para preparação. Então vamos escutar a Pires. Então essa semana de muita importância para a gente, né? Essa parada FIFA aí foi essencial para a gente colocar em prática as ideias do novo professor para esse jogo contra o Bahia, que será de extrema importância para a gente. Então tem sido treinos muito intensos e também aprimorando a organização tanto ofensiva quanto defensiva da nossa equipe. É claro que a gente não queria a saída do Cello, ele tentou o melhor juntamente com a gente para poder sair dessa situação, mas infelizmente faz parte do futebol. A diretoria tentou fazer da melhor maneira possível para que a gente possa mudar a situação da nossa equipe. E a chegada do Rodrigo, a gente recebeu eles de braços abertos, a gente tem a confiança, ele tem a confiança de toda a equipe e a gente está tentando focar o máximo para a gente, no jogo contra o Bahia, a gente conquistar essa vitória. Eu encarei da melhor maneira possível, tento procurar sempre dar o meu melhor dentro de campo e cada treinador tem a sua maneira de pensar, então as escolhas foram feitas e a gente continuou trabalhando da mesma forma. Eu tive a oportunidade de estar voltando na equipe titular no jogo contra o Corinthians, fiquei muito feliz com isso e todas as meninas têm me passado força, têm confiado em mim da mesma maneira que eu confio em todas elas. Então essa união que fortalece a nossa equipe. Então, independente da origem, então, o que importa é fazer a função bem feita. A gente não pode perder o foco e a confiança. A nossa equipe é uma equipe muito boa, uma equipe que tem mostrado muita garra em todos os jogos, mas infelizmente os resultados não vieram. Mas a gente não pode perder essa confiança, essa esperança, e a gente vai assim para esse jogo com muito foco, com muita garra, com muita dedicação e confiança que a gente vai sair dessa situação. Será jogos muito difíceis, né? O Bahia, independente da colocação que elas estão, elas também têm feito jogos muito, muito parelhos, jogos muito difíceis e que teve chances de até vencer. Então, assim, a situação delas não fica longe da nossa, mas só depende de nós mesmas. Se a gente vencer, a gente praticamente está fora da zona de rebaixamento. Então, essa primeira vitória contra o Bahia será essencial para que a gente vá contra o Santos, que teoricamente também será um jogo muito difícil, com mais confiança. Escutamos aí a Pires, que também falou um pouquinho sobre a sequência do Cruzeiro no campeonato. O time, como eu já disse, enfrenta o Bahia e depois, semana que vem, enfrenta o Santos. São os últimos 2 adversários da equipe no Brasileirão Feminino. E para escapar do rebaixamento é importante que o Cruzeiro some pontos, mas é também preciso que um de seus adversários, que está mais acima na tabela e também lutando contra o rebaixamento, tropece. Na 11ª colocação tem o Minas Brasília com 11 pontos e na 12ª colocação tem o Botafogo com 10 pontos. Então o Cruzeiro precisa ultrapassar uma dessas equipes na tabela para fugir do rebaixamento. Eu fico por aqui, semana que vem trago mais informações das cabulosas. Até mais. É isso aí, valeu demais, Mari, muito obrigado pelas informações das cabulosas. E agora eu chamo aqui, no nosso Resenha 5 Estrelas, a Letícia Seabra, para trazer as últimas notícias do Cruzeiro mais querido do Brasil. Então, agora é com você, Letícia. Olá, pessoal da Rádio 5 Estrelas, boa noite. Eu, Letícia Seabra, chego agora com um giro de notícias aqui no Resenha 5 Estrelas. O Cruzeiro está perto de anunciar mais um reforço para a disputa da Série B. Trata-se do atacante Wellington Nem, de 29 anos.
O jogador é esperado neste fim de semana em Belo Horizonte para realizar exames médicos e, se houver acordo, a Raposa e o atleta devem fechar contrato até o fim do Campeonato Brasileiro. Wellington Ney é sugestão do técnico Moza. O atacante está sem clube neste momento, desde que foi liberado pelo Fortaleza há alguns dias. Revelado pelo Fluminense, o Wellington Ney foi destaque no campeonato de 2012. Logo depois foi negociado com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Em 2017, o atacante teve passagem por empréstimo pelo São Paulo. E por último, esteve no Fortaleza. O Wellington Ney chegou a ser convocado para a seleção brasileira em 2012. Atuou em 3 oportunidades com a camisa amarelinha quando a equipe era comandada pelo técnico Mano Menezes. E em busca de mais um nome para reforçar o setor de ataque do time, o Cruzeiro negocia a contratação por empréstimo do atacante Keké. O jogador foi destaque da Tombense no último Campeonato Mineiro, com 6 gols marcados em 10 jogos. O atacante de 25 anos já esteve na Toca da Raposa 2, realizando avaliações físicas e finalizando exames médicos, para fechar acordo de empréstimo com duração até o final da Série B. Keké vem de experiência na competição. No ano passado, ele jogou o campeonato da Série B pelo Figueirense, onde fez 16 partidas e marcou 1 gol. O jogador tem vínculo até meados de 2024 com a Tombense. Na atual temporada, fez 13 jogos e já atuou inclusive no primeiro jogo da Série C pelo Tombense. E pela 12ª vez, o Itaú BBA divulgou seu relatório anual, que trata das finanças dos clubes do futebol brasileiro, se baseando nos dados dos balanços da temporada de 2020, ano atípico, bastante afetado pela crise da Covid-19. De acordo com César Grafietti, economista e consultor de gestão e finanças do esporte, o futebol foi bastante afetado pela pandemia, e muitos clubes já viviam situações difíceis que foram agravadas pelo cenário. Mesmo passando por um complexo processo de reestruturação, o Cruzeiro foi avaliado com algumas observações positivas, indicadas a partir de esforços feitos para uma mudança de rota em relação aos percursos equivocados de anos anteriores. Junto com o recorde positivo, o estudo do Itaú BBA destacou que neste período, mesmo grandes esforços poderão ter resultados iniciais aparentemente menos significativos. Líder do Grupo C, o Cruzeiro voltou a campo nesta sexta-feira no Sesc Venda Nova pelo Campeonato Mineiro Sub-20 e goleou o Serranense por 5-1. Os gols da equipe estrelada foram marcados por Riquelmo, Daniel Júnior, Paulinho 2 vezes e Queiroz. Com o resultado, a Raposa chegou aos 13 pontos e manteve o primeiro lugar da chave. Os 2 melhores de cada grupo se classificam para as quartas de final, com semifinais e final sempre com jogos de ida e volta. Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro volta a campo no domingo, dia 27, fora de casa, contra o Frigo Arnaldo. E a equipe sub-20 do Cruzeiro anunciou a contratação de Robson Matheus como novo reforço. O meia, que possui dupla nacionalidade, defendia o Palmeiras desde 2017, quando se destacou pela seleção boliviana no Sul-Americano Sub-15. Desde então, ele acumula convocações para as equipes sub-17 e sub-20, inclusive sendo o capitão do time. No Brasil, o atleta gosta de ser chamado pelo apelido de Bolívia. Robson é um jogador polivalente. Ele atua em todas as funções do meio de campo e também na lateral esquerda. Em 2019, ele chegou a participar de treinamentos com a equipe profissional do Palmeiras. Uma de suas principais características é o bom aproveitamento na bola parada. Então é isso, pessoal, e essas são as últimas notícias do Cruzeiro. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Valeu demais, Letícia, muito obrigado pelas últimas informações do Cruzeiro. Galera, estamos chegando ao final de mais um Resenha 5 Estrelas. João, muito obrigado e volte mais vezes. Grande abraço. É isso, Matheus, sempre um prazer. O Cruzeiro segue agora se preparando aí para essa partida de sábado contra o Operário em Ponta Grossa, no Paraná. Ou seja, o Cruzeiro vai em busca de mais uma vitória fora de casa. É o início também de uma preparação para um jogo importante, né, que vai chamar a atenção, né, do país todo, que vai ser a partida contra o Vasco na sequência da competição no Mineirão. Então a gente tem sim um momento legal, né, para acompanhar o time na temporada, para projetar coisas positivas, para projetar que o time vai evoluir, né? Acho que essa tentativa de mudança de treinador, né, muitas vezes eu acho que se exagera na responsabilização do treinador,
que falta, e falei isso em programas anteriores, falta material humano, mas eu acho que esse elenco do Cruzeiro, por mais limitado tecnicamente que seja, né, por mais que ele se coloque, né, num nível próximo aos elencos que participam da competição, ele ganhou fôlego, né, ele ganhou um novo ar, inclusive com as reintegrações do Giovani, do Cabral, possivelmente do Moreno. Os jogadores que já estavam desgastados, como o Sobis, com o Felipe Conceição, podem produzir mais também. Então eu acho que vai ser sim uma dinâmica interessante para a gente poder ver o Cruzeiro mais produtivo em busca de mais uma vitória. Já deixo mais um abraço aqui também para o pessoal que está nos escutando, para você, amigo ouvinte, para você, meu amigo ouvinte, e que na próxima vamos estar aqui repercutindo mais vitórias do Cruzeiro, que em breve vai estar no G4 em busca do acesso que vai vir esse ano. Desse ano não escapa, em 2022 o Cruzeiro de volta à Série A. É esse o nosso desejo. A cada programa a gente vai reafirmando isso e a cada partida esperando que o Cruzeiro construa essa trajetória. Um abraço, Matheus, um abraço a todos que nos escutam e até a próxima. Valeu, galera, tamo junto, até o próximo resenha, aqui claro, na Rádio 5 Estrelas, tchau! Você ouviu Resenha 5 Estrelas.